Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição do nosso programa Ante os Novos Tempos, pelo canal Orientação Espírita no YouTube. Ante os Novos Tempos traz para você o Espiritismo, o que ele é, sua aplicação, suas consequências na vida, com um olhar sobre a era do Espírito e o mundo de regeneração. E você pode participar também do nosso programa. Daqui a pouco você vai saber como fazer essa sua participação. Vamos então iniciar esta caminhada através da doutrina espírita para fazermos um mundo melhor. Perguntando e aprendendo. Muito bem, vamos iniciar aqui as perguntas e respostas do nosso programa, lembrando que as perguntas nós recebemos através dos nossos canais de comunicação, que já estão aí na tela, para que você possa enviar a sua dúvida, fazer a sua pergunta, também o seu comentário, para que possamos então responder à luz da doutrina espírita. Hoje nós reservamos 5 perguntas e vamos iniciar com a pergunta formulada pelo Rogério, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ele pergunta: o que diz o Espiritismo sobre a violência na família? Bem, o Espiritismo entende que toda e qualquer forma de violência é um desrespeito ao ser humano e à lei divina. Não importa se essa violência é entre irmãos, se é de pais para filhos, de filhos para pais ou entre os cônjuges e mesmo outros familiares. E se a violência ela é física ou se ela é moral. Toda violência mostra o quanto nós estamos ainda nesse patamar de espíritos inferiores, que ainda não compreendemos a importância do amai-vos uns aos outros e a importância do núcleo familiar, onde nós, espíritos presentemente reencarnados, nos reencontramos para reparar coisas do passado e no hoje, através da lei de amor, construirmos a paz, as boas relações, visando a nossa felicidade futura. O núcleo familiar é muito importante para o nosso progresso e é nele onde precisamos saber viver com as diferenças, sem exigir que o outro pense como nós, faça as coisas como nós faríamos. O Emmanuel, esse nosso querido amigo espiritual, através do médium Chico Xavier, ele nos diz que o amor deve fazer com que, acima de tudo, nos
compreendamos, onde nós vamos nos respeitar. Então, toda e qualquer forma de violência na família é condenável. E aqueles que promovem a violência responderão perante a lei divina mais cedo ou mais tarde. Nós precisamos nos entender como irmãos que somos, filhos de Deus. E se formamos um núcleo familiar, é na família onde precisamos colocar em prática o amai-vos uns aos outros. A orientação espírita é para que na família nós tenhamos o culto do Evangelho no lar, o diálogo pacificador, o entendimento para o bem comum de todos e que o amor prepondere na relação entre os cônjuges e também destes para com os seus filhos e demais membros da família. Porque se conseguirmos nos amar na família, nós conseguiremos nos amar na sociedade humana, que é a grande família. Por isso, então, nós combatemos através do Espiritismo qualquer forma de violência e entendemos que na família é onde precisamos fazer o esforço de nos compreendermos, de nos respeitarmos e de nos amarmos, promovendo sempre o bem, o amor e a paz nas nossas relações. Muito bem, continuando, nós recebemos, lá de São Paulo, capital, pergunta formulada pela Rosângela. A Rosângela está aqui perguntando: para onde vai o espírito do médium durante uma comunicação na reunião mediúnica? Bom, vamos compreender então o fenômeno mediúnico. E a pergunta é muito importante e a partir, obviamente, da observação, que quando estamos na reunião mediúnica, o médium que está ali concentrado, ele dá a chamada passividade e através da psicofonia, um desencarnado começa então a dar a comunicação, começa então a falar e a conversar conosco através do médium. Daí então essa pergunta: bem, se o espírito desencarnado está se apresentando agora através do médium, onde está o espírito do médium, a alma do médium? E o que está fazendo? Porque ele está cedendo o corpo para o comunicante. Muito bem, na verdade, à luz do Espiritismo, pelos estudos que temos, as observações já realizadas, as explicações recebidas dos próprios espíritos, o ceder o corpo para a comunicação é uma cessão parcial, porque o espírito do médium não se desliga totalmente do corpo. Se isso acontecesse, haveria a morte, a desencarnação. Então, o que acontece é que o espírito que está desencarnado, ele se aproxima, ele começa a se ligar mentalmente e fluidicamente com o médium, através do perispírito, e o espírito do médium começa a realizar uma emancipação do corpo, que nós estudamos como sendo a emancipação da alma. Então, o médium, mesmo parcialmente emancipado, ele é o controlador da comunicação, porque o pensamento do desencarnado passa pela sua mente. As palavras e mesmo os gestos, o médium é que controla. Então, se nós tivéssemos a faculdade da vidência e estivéssemos olhando para o médium, provavelmente nós veríamos o espírito do médium semi-afastado do corpo, veríamos o espírito comunicante e perceberíamos as ligações fluídicas, mente a mente, perispírito a perispírito, entre eles. Por isso, então, que o médium ele atua como se fosse um filtro da comunicação, porque tudo que o espírito comunicante desencarnado pensa
passa pelo espírito do médium, que continua a controlar o seu corpo. É isso o que acontece. Em determinados casos, sendo um médium mecânico, essa emancipação ela pode ser mais profunda, mais dilatada, chegando o espírito do médium a sair do recinto, a sair do próprio centro espírita. Ele continua a controlar o corpo, mas ele sempre é auxiliado pelo seu mentor espiritual, que está ali também controlando o desencarnado, no caso do desencarnado não ser um espírito superior. Então, é isso que acontece no fenômeno mediúnico. Quando a comunicação está terminando, as ligações mentais e fluídicas se afrouxam até o desligamento completo e o espírito do médium, que estava emancipado, ele retoma todas as suas funções corporais e volta ao seu estado de vigília, o seu estado normal. É isso que acontece normalmente no fenômeno mediúnico lá no centro espírita, quando estamos na reunião mediúnica. Claro que cada caso é um caso, cada médium tem o seu grau específico de emancipação, isso depende também do espírito que vai se comunicar, da sua maior ou menor inferioridade moral ou superioridade moral. Mas, em síntese, de uma forma geral, é isso o que acontece. Portanto, o espírito do médium não abandona o corpo. O abandono do corpo só pode acontecer quando dá morte deste, quando cessa o fluido vital. Então, todas as ligações fluídicas do espírito com o corpo elas se interrompem, é a morte, a desencarnação. Na reunião mediúnica, o que há é a emancipação parcial do espírito do médium, cedendo espaço para que o espírito comunicante possa então falar ou escrever através dele, mas com o médium sempre no controle e assessorado pelo seu mentor ou guia espiritual. Recomendo aqui a leitura atenta, o estudo sério de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, para compreender melhor o fenômeno mediúnico. Muito bem, continuando, nós agora vamos responder ao Jefferson, que é também da cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa de onde transmitimos o nosso programa. O Jefferson pergunta se haverá um tempo em que os problemas sociais da humanidade serão resolvidos. Não temos dúvida quanto a isso. Por que não temos dúvida? Porque o Espiritismo nos apresenta a lei divina da evolução. Essa lei que comanda o universo, ela estabelece o progresso sempre, contínuo. Portanto, como somos destinados a chegar à perfeição, e a perfeição nesse caso aqui, ela é tanto intelectual quanto moral, personificada para nós em Jesus Cristo, nós temos sempre que ir para a frente. Não existe voltar atrás, retrogradar. Isso não existe na lei divina. O máximo que podemos fazer é estacionar. Isso a lei divina permite. Mas nós seremos sempre instigados pela própria lei divina para avançar, para continuar a caminhada. Então, se a lei é do progresso, se a lei é de evolução constante, nós vamos sim resolver todos os nossos problemas sociais com o tempo. Mas é preciso compreender, pela informação dos espíritos superiores, já em O Livro dos Espíritos e nas demais obras da codificação espírita, que isso será sempre dependente dos esforços que realizamos para praticar o bem
e o amor ao próximo. Porque aí nós teremos visão coletiva da vida. Nós nos moveremos na sociedade humana pensando nos outros e não apenas em nós mesmos, que é uma forma egoísta de pensar que ainda nos caracteriza, porque estamos muito individualistas e, portanto, egoístas. Então, somente a prática do bem e do amor é que irá renovar, pouco a pouco, com o tempo, tanto a estrutura social humana, quanto a nossa cultura e também a nossa legislação, que aí olhará para o bem coletivo, para o todo. E como somos irmãos, filhos de Deus, nós, quando chegarmos nisso, não admitiremos mais qualquer tipo de injustiça. Não admitiremos que exista a pobreza, e muito menos a miséria. Como, aliás, os espíritos superiores nos esclarecem em O Livro dos Espíritos, nós, em verdade, só poderemos nos considerar uma civilização, porque falamos muito de civilização humana, mas eles nos corrigem e dizem que hoje nós não somos verdadeiramente uma civilização. Nós somos uma sociedade intelectualmente mais avançada, mas estamos longe da civilização, porque numa verdadeira civilização ninguém pode morrer de fome. E numa verdadeira civilização, os ensinos morais de Jesus têm que estar em prática. E de fato, isso ainda não acontece no nosso planeta, na nossa sociedade humana. Mas chegaremos lá. Nós estamos progredindo moralmente, ainda de forma lenta, mas estamos realizando esse progresso. Por isso é que respondemos com firmeza à luz do Espiritismo. Não temos nenhuma dúvida que o futuro nos reserva, sim, a resolução dos problemas sociais com a aplicação dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus, e esse é o grande trabalho que o Espiritismo tem feito através dos espíritas para estabelecer esse mundo novo, essa nova sociedade humana que poderá então se chamar de civilização. Muito bem, recebemos agora de Belo Horizonte a pergunta da Ivanice. O que é ser espírita? Bem, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos na sua introdução, lembrando que o Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação espírita que lançou o espiritismo para o mundo, nós vamos ver que Allan Kardec cunhou então as palavras espiritismo e doutrina espírita. E ele diz que os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou espiritistas. Bom, então está claro que ser espírita é seguir o espiritismo. Então, o espírita é aquele que tem um encontro com o espiritismo, que estuda o espiritismo, procura compreendê-lo e aplicá-lo a si mesmo e à sua vida de relação. Esse, portanto, é o espírita. Mas o próprio Allan Kardec, na sequência da codificação em O Livro dos Médiuns, ele vai então nos dizer que existem diversos tipos de espíritas. Realmente existem. Assim como Jesus nos advertiu na sua época que muitos de nós somos lobos em pele de ovelha, nós também temos os falsos espíritas, ou seja, aqueles que se dizem espíritas, mas que não mudam uma vírgula sequer nos seus pensamentos e nos seus procedimentos.
E se eram egoístas, egoístas continuam. Se eram orgulhosos, orgulhosos continuam. São os falsos espíritas. Eles têm o espiritismo apenas da boca para fora. Kardec, por exemplo, lembra da existência dos espíritas exaltados. Aqueles que acham que precisam converter todo mundo ao espiritismo. E eles, então, estão incorrendo num grave equívoco, porque o espírita não deve fazer prosélitos. Ou seja, o espírita deve respeitar a crença dos outros e não deve querer divulgar o espiritismo de qualquer maneira e muito menos querer fazer de todo mundo, familiares, amigos e conhecidos, espíritas, achando que fora do espiritismo não há salvação, quando na verdade o lema do espiritismo não é esse. O lema do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E existem, entre toda uma variedade, os verdadeiros espíritas, que são aqueles que entendem que a primeira transformação deve ocorrer com eles mesmos. Ou seja, ao conhecer e estudar o Espiritismo, o verdadeiro espírita entende que precisa aplicá-lo a si mesmo. Esse é o verdadeiro espírita. E que tanto no ambiente da família, no ambiente escolar, se for o caso, profissional, nos ambientes sociais, ele vai procurar se portar sempre pautado nos princípios e nas orientações do Espiritismo. Ele será ético, honesto, colocará sempre à frente os ensinos morais de Jesus, não temerá a morte e assim por diante. Isso é ser espírita. Agora, lembremos que o Espiritismo não pede santidade a ninguém. O Espiritismo compreende que todos nós estamos na romagem terrena, realizando a nossa caminhada evolutiva. Que todos nós temos imperfeições a combater. Que todos nós temos más tendências a corrigir. Que todos nós ainda temos muito que desenvolver as virtudes. Por isso, Allan Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, nós vamos encontrar, vez ou outra, um espírita que está ali engajado na atividade do próprio centro espírita, mas que irá falhar, que irá mostrar determinadas imperfeições. Isso faz parte, porque todos nós, aqui na Terra, sem exceção, somos espíritos imperfeitos, num grau maior ou num grau menor, mas essa é a realidade. Por isso que nós não temos que julgar, nós temos sempre que compreender e auxiliar, sempre colocando à frente a fraternidade, a solidariedade e o amor. Então, ser espírita é procurar o tempo todo viver de acordo com os princípios que formam o espiritismo e com os seus ensinos, aplicando-os a nós mesmos, para sermos então espíritos renovados, trilhando no bem e no amor. Isso é ser um verdadeiro espírita. Muito bem, vamos à última pergunta desta edição do nosso programa. Ela também é da cidade do Rio de Janeiro. Nós recebemos aqui a pergunta da Solange. O que propõe a doutrina espírita para que o mal seja vencido? Que pratiquemos o bem. Porque o mal é a ausência do bem. Para que o mal
deixe de existir, nós precisamos praticar o bem. Para praticarmos o bem, precisamos combater o egoísmo e o orgulho, que são as causas, são a raiz de todos os vícios. E para realizarmos esse combate, precisamos, através da educação, desenvolver as virtudes. Porque na medida em que desenvolvemos as virtudes, nós abafamos os vícios. Não temos que ficar preocupados com os vícios que ainda possuímos. Nós temos que ficar preocupados com as virtudes que podemos melhorar, que podemos desenvolver mais. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos que evitar de dizer, eu sou muito nervoso. Ao invés de focarmos isso, que é um vício e é um foco no negativo, nós vamos então mudar o discurso e dizer assim, eu preciso ser mais paciente. Porque aí nós estamos focando na virtude paciência e dizendo para nós mesmos que eu preciso desenvolver mais a minha paciência. Porque desenvolvendo mais a minha paciência, eu passo automaticamente a controlar o meu nervosismo. Porque eu aprenderei a ser mais compreensivo e a ser mais tolerante, que são outras duas virtudes que estão ligadas à paciência. E assim por diante. Então vamos nos dizer, eu preciso desenvolver mais em mim a bondade. Eu preciso ser mais bondoso, porque assim eu conseguirei também ser caridoso. Eu preciso desenvolver mais em mim a renúncia, porque desenvolvendo a renúncia, eu automaticamente combato em mim o apego às coisas e às pessoas. Então, para combater o mal, nós precisamos praticar o bem. Lembrando aqui que Jesus nos disse que todas as vezes que alguém nos bater numa face, nós deveremos oferecer a outra. Nesse ensino, Jesus estava dizendo para nós, todas as vezes que alguém lhe fizer o mal, oferece o bem, que é a outra face. Nunca revidar na mesma moeda, do mesmo jeito. Fomos severamente, maldosamente criticados em rede social? Respondamos amorosamente, afetivamente. É oferecer a outra face. É isso que nós temos que fazer o tempo todo, para que então o mal não sobreviva aqui no mundo. Vai levar tempo? Sim, com certeza, porque nada dá salto. E tudo depende da nossa transformação moral. Mas temos a certeza que praticando o bem, desenvolvendo as virtudes, nós vamos então eliminar o mal e os vícios que ainda nos caracterizam. Então, deixando bem claro aqui, como vamos vencer o mal? Praticando o bem. Como vamos vencer os vícios? Desenvolvendo as virtudes. Como vamos acabar com a violência? Praticando o amor. É sempre assim. E lembrando que a vida continua depois da morte. Nós somos espíritos presentemente reencarnados. E aquilo que não fizermos na nossa transformação moral e na transformação moral do mundo, nós vamos levar isso conosco e teremos que responder por que não fizemos quando estava
nas nossas forças, no nosso potencial divino, fazer. Daí então, lembrando novamente Jesus, é melhor se conciliar com o inimigo enquanto estamos na caminhada com ele, ou seja, aqui e agora, do que deixar isso para depois, no caso, que é o depois da morte, porque tudo poderá estar muito mais complicado. Façamos o bem e amemos hoje, para gerarmos a paz e a felicidade aqui na Terra e depois, no depois da morte, no nosso retorno ao mundo espiritual. Muito bem, essas foram as perguntas da edição do programa de hoje. Você já enviou a sua pergunta, seu comentário? Você que está aí com alguma dúvida e quer saber qual é o pensamento espírita sobre determinado tema? Aproveite, veja aí na sua tela os nossos canais de comunicação e envie então a sua pergunta ou o seu comentário para que possamos respondê-la à luz do Espiritismo no nosso próximo programa. Estamos aqui aguardando a sua participação. Ante os novos tempos, é feito também por você. Não perca tempo. Envie então a sua pergunta para que possamos ter esta troca de informações, nos enriquecendo cada vez mais com o Espiritismo. Poesia Espírita. Poesia Espírita traz o livro Parnaso de Além Túmulo. Já trabalhamos com esta obra em outros programas e, como aliás já informamos, Parnaso de Além Túmulo é um livro que estará sempre conosco aqui no programa, porque além de ser a primeira obra psicografada por Chico Xavier, nosso querido e inesquecível médium mineiro que tão bem representou o Espiritismo, temos que lembrar que Parnaso de Além Túmulo é uma obra em que o seu conteúdo é feito totalmente de poemas que foram psicografados pelo Chico Xavier. Poemas de autores brasileiros e também portugueses. E hoje nós vamos trazer um poeta que também foi espírita. Ele nasceu e viveu na cidade do Rio de Janeiro e na atualidade ele inclusive dá nome a uma casa espírita tradicional aqui da cidade maravilhosa. Nós estamos falando do poeta Amaral Ornelas. Amaral Ornelas nasceu em 1885 e veio a desencarnar em 1923, aos 38 anos de idade. Ele foi funcionário público e, nessa sua existência, ele lançou 2 obras poéticas e retornou, então, através do Chico Xavier para ditar 2 poemas que foram publicados no Parnaso de Além Túmulo. Nós vamos, então, conhecer estas poesias de Amaral Ornelas a partir de agora. Na primeira, ele faz uma homenagem a Maria de Nazaré, a mãe do nosso Mestre Jesus. Vamos então passar a palavra a Amaral Ornelas através de Chico Xavier na poesia Ave Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé,
lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Você deve ter reparado que Amaral Ornelas, na verdade, utilizou a famosa oração da Ave Maria para criar, então, esse belíssimo poema através da psicografia do Chico Xavier. Bem, continuando aqui no livro Parnaso de Além Túmulo, nós vamos ter agora a segunda poesia ditada por Amaral Ornelas. Desta vez é um soneto com o título O Tempo. Vamos a ele. O tempo é o campo eterno em que a vida enxameia, sabedoria e amor na estrada meritória. Nele, o bem cedo atinge a colheita da glória, e o mal desce ao paú da lama, cinza e areia. Esquece a mágoa hostil que te oprime e alanceia. Toda amargura é sombra enfermiça e ilusória. Trabalha, espera e crê. O serviço é vitória, e cada coração recolhe o que semeia. Dor e luta na terra, a celeste oficina, são portas aurorais para a mansão divina. Purifica-te e cresce, amando por vencê-las. Serve sem perguntar por onde, como e quando. E, nos braços do tempo, ascenderás cantando aos píncaros da luz no país das estrelas. Eis então a poesia O Tempo, de Amaral Ornelas, através do médium Chico Xavier. Lembrando então que estas duas composições poéticas, Ave Maria e O Tempo, estão publicadas na obra Parnaso de Além Túmulo, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. E com esses versos tão lindos e profundos de Amaral Ornelas, nós nos preparamos para o terceiro bloco do programa, porque vem agora o vídeo Para Viver Melhor. Esta mensagem é para você que pergunta qual é a finalidade da vida. Se tivermos oportunidade de nascer, devemos ter algum objetivo a alcançar, alguma motivação para existir. Pensar sobre isso é muito importante, pois viver por viver, deixando-se levar pelas ocorrências do dia a dia, não preenche o existir. Fica uma sensação de vazio que nenhuma emoção vai satisfazer. Para bem viver, precisamos ter metas a alcançar. E por que não ter metas espiritualizadas, transcendentes? Será que vida é apenas nascer, viver e morrer? Pense nisso e torne sua vida útil ao seu crescimento pessoal e também ao crescimento espiritual das outras pessoas. Se você gostou desta mensagem, compartilhe.
Entendendo com o Espiritismo. Hoje, no Entendendo com o Espiritismo, nós vamos conversar a partir de uma expressão popular, mas que às vezes os próprios espíritas utilizam, e nós vamos, a partir dessa expressão, compreender com exatidão a diferença entre a alma e o corpo. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, a seguinte frase: é que eu tenho um espírito que... Já ouviu essa frase? Ou uma frase mais ou menos parecida? Você sabia que antigamente, quando começaram a surgir as primeiras obras espíritas aqui no Brasil, as primeiras obras mediúnicas, era comum pegarmos o livro e vermos assim na capa? Por exemplo, vamos dar aqui o título de um livro: Fonte Viva, Espírito de Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Há um erro aí. Não é espírito de Emmanuel, ou seja, como Emmanuel tivesse um espírito. Nesse caso, Emmanuel, o autor espiritual, é um espírito. Por isso, nós não podemos falar que o meu espírito... Não, eu não tenho um espírito ou uma alma. Eu sou a alma ou espírito. Eu fui criado por Deus como um princípio inteligente que fui me desenvolvendo, cheguei à minha humanização, ao meu estado de alma ou espírito. Presentemente eu estou reencarnado, porque já tive outras existências corporais, estou tendo esta. Vim do mundo espiritual, para onde retornarei através da porta da morte, porque a morte é só do corpo, não é do espírito. E aqui nós já podemos fazer esta distinção muito clara. Eu, espírito ou alma, eu não sou o corpo. O corpo é o meu instrumento. O corpo é físico, é matéria orgânica. Eu sou o espírito. Portanto, diferentemente do que pensa nossa ciência materialista, não é o meu cérebro que pensa. Não são os meus neurônios com as suas sinapses que formulam os sonhos, as ideias, os pensamentos. Não. Porque o corpo é o instrumento que eu, espírito, utilizo. Mas aí você vai perguntar, se assim é, como que ninguém vê o espírito? Onde ele está? O espírito, através do perispírito, que é o corpo espiritual, está molecularmente junto com o corpo. Está ligado ao corpo através dos laços fluídicos. A morte é o desligamento desses laços fluídicos. E aí, então, quando os laços fluídicos se desligam, há a morte, a desencarnação, com o espírito, que eu sou, retornando a viver apenas e tão somente na dimensão espiritual ou mundo espiritual. É importante fazer essa distinção que o Espiritismo estuda e explica tão bem para sairmos deste universo material da nossa existência, para transcendermos estas condições humanas terrenas e termos nesse olhar transcendente a nossa própria espiritualização e sabermos nos preparar também para a morte. Porque a morte não é o fim de tudo. A morte
é apenas a ponte, aquela porta que se abre e nós temos a ponte para fazer o retorno ao mundo espiritual de onde viemos. Mas lembremos, à luz do Espiritismo, que o corpo é dádiva divina, concedida por Deus para que possamos ter esta existência com as experiências, as provas e também as expiações, sempre úteis para os aprendizados que precisamos fazer e a continuidade do nosso progresso intelectual e moral. A reencarnação tem uma grande finalidade, que é essa, a de nos colocar aptos para chegarmos mais rapidamente à perfeição e contribuirmos com a própria obra divina. Então nós não temos do que reclamar, nós não temos do que nos queixar da existência humana, de estarmos reencarnados num corpo e tendo que viver uma vida material. Mas temos que ter essa consciência de que não somos o corpo. Nós somos espírito ou alma. E temos que ter essa transcendência. É por vivermos pelo corpo que cometemos tantos erros, tantos equívocos, apego às coisas materiais, luta pelo poder transitório, manutenção do egoísmo e do orgulho, a criação da injustiça social, dos preconceitos, discriminações, os desvios da área emocional e também da área da sexualidade. Tudo isso provém da visão materialista do nascer, viver e morrer. E aí nós nos iludimos com a beleza física, com o status social, poder financeiro, mas todas essas coisas são passageiras, são da matéria. Na matéria ficam. Cuidar do corpo é importante, mas mais importante é cuidar do espírito, que todos nós somos, para que quando chegar a transição da morte, do retorno para o mundo espiritual, estejamos bem preparados, sejamos prontos para voltar ao nosso mundo primitivo, principal, que sempre existiu e sempre existirá, porque somos espíritos. A vida no planeta Terra, esta vida muito material, não é a vida principal, esta vida é transitória. A verdadeira vida é a espiritual, porque eu sou espírito. Voltando àquele exemplo da obra mediúnica, e que nós citamos aqui como exemplo, no livro Fonte Viva. Então, o que é correto? Correto ela está lá. Fonte Viva. Emmanuel, ou Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. E a frase popular, nós não devemos dizer, o meu espírito, a minha alma. Não, eu espírito, eu alma, sinto, penso, faço, decido. Há também uma cena, é muito comum que acontece, tanto a cena quanto a frase, quando alguém que não está com bom relacionamento com uma outra pessoa, e isso acontece muito a nível de família ou no serviço profissional, e dizemos assim, o problema é que o meu anjo não cruza com o anjo dela. Anjo significa espírito superior, voltado para o bem e o amor. É o nosso guardião maior. Ele cumpre uma missão divina. O problema não é do meu anjo da guarda, nem do anjo da guarda da outra pessoa. O problema sou eu em relação a outra pessoa. Não culpemos os espíritos, quando a culpa cabe a nós. Lembrando
que muitos dos nossos problemas, das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, decorrem de causas atuais. E essas causas atuais têm por motivação o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa imprevidência. Ou seja, nós, aqui mesmo, somos os causadores de muitos dos problemas que enfrentamos aqui na nossa vida. Então, olhemos para nós. É isso que o Espiritismo nos pede, que façamos o autoconhecimento e a autoeducação. E digamos para nós: eu sou espírito, eu sou a alma, eu não sou o corpo. O corpo não deve mandar em mim, eu é que devo mandar no corpo. E sei que quando a morte chegar, a vida continua, porque como espírito eu simplesmente estarei retornando para a vida espiritual. Portanto, há uma grande diferença entre a alma e o corpo. A alma é tudo, é o princípio inteligente da vida. O corpo, durante a encarnação, é o instrumento da alma. Bem, com isso, chegamos ao final desta edição de Ante os Novos Tempos. Agradecendo a sua companhia, a sua participação e que possamos estar juntos no próximo programa. Não deixe de enviar a sua pergunta, não deixe de enviar também o seu comentário a respeito do nosso programa, utilizando os nossos canais de comunicação. E que possamos, através do Espiritismo, amando e praticando o bem, consolidarmos aqui na Terra a era do Espírito e o mundo de regeneração. Paz em seu coração e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.